Olá, senhores, eu sou o Luiz Fernando, professor de Geografia, e agora eu vou explicar o movimento aparente do Sol, mas é muito importante que você tenha assistido o vídeo de solstício e equinócio, né? Isso vai ajudar bastante e a edição vai colocar em algum lugar dessa imagem aqui, bom, sei lá, vai aparecer, certo? Aí você clica lá, assiste primeiro aquele e aí depois você vem para esse, porque é muito importante. Eu preciso daquela base para você entender essa, tudo bem? Bom, naquele vídeo a gente estava falando que no solstício de verão, o Sol bate, no solstício de verão do hemisfério norte, o Sol bate perpendicularmente no Trópico de Câncer, certo? Bom, acontece então que o Sol nasce aparentemente. Por que movimento aparente do Sol? A gente sabe, né, que é a Terra que está girando em torno do Sol, né? Mas não é isso que parece, né? Você está na sua casa e você vê o Sol nascer, você vê o Sol se pôr, não é isso que parece. Então, a gente está falando do que parece, movimento aparente do Sol. E aparentemente o Sol nasce a leste, né, e se põe a oeste. Ele vai se pôr desse lado de cá, certo? Então, entenda o seguinte. O Sol, no solstício de verão no hemisfério norte, é como se ele estivesse passando exatamente em cima dessa linha aqui, ó, em cima, certo? E aí eu falei pra você que no dia seguinte já não é mais tão perpendicular. No dia seguinte ele está um pouquinho mais abaixo aqui, certo? No dia seguinte ele está um pouquinho mais abaixo até que ele esteja totalmente, tenha preenchido toda essa parte. E quando ele passar no Equador, começou o equinócio. Tudo bem? No dia seguinte, o Sol já está um pouquinho mais para baixo. E no outro mais para baixo, até que ele passa em cima do Trópico de Capricórnio. Começou o solstício de verão do hemisfério sul, automaticamente inverno no hemisfério norte. No dia seguinte, o Sol volta para o norte, certo? Ele vai subindo, até passar de novo pelo Equador. E aí subindo, até quando passar de novo no Trópico de Câncer, recomeçou o ciclo. Ou seja, o movimento aparente do Sol, ele fica só nessa faixa, né? Por isso que chama zona tropical. Tudo bem? Então o Sol, ele passa apenas, assim, o movimento aparente do Sol passa apenas nessa faixa. Entenda, o Sol ilumina a Terra inteira. Eu estou falando aonde está mais intenso, né? Aonde a luz do Sol fica mais forte, né? Que é nessa zona aqui. Tudo bem? Bom, entendendo isso, agora a gente vai entender como que o seu vestibular ele vai perguntar, né? Que vai estar relacionado a onde eu abro as janelas da minha casa, ou para que lado vai ser a sombra, né? Do meu, sei lá, do meu prédio. E aí a gente vai entender isso agora no plano, tudo bem? A gente vai mudar o vídeo para o plano agora, tá bom? Até já. Bom, eu fiz um esquema aqui, né? O Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. E a ideia é que a gente entenda, então, o movimento aparente do Sol, certo? Eu tô com o Batman, né, de Lego aqui, que vai ficar aqui no Equador. Eu quero que a gente observe a sombra principalmente, ok? Então, o movimento aparente do Sol, o Sol nasce a leste, né? E ele vai passar, principalmente no momento do solstício de verão, em cima dessa linha aqui, né? Do Trópico de Câncer. Passou por cima, ó, repara que a sombra do Batman está um pouquinho mais para sul, tá vendo? E aí o Sol vai se pôr desse lado de cá, certo? Bom, no outro dia não, né? No equinócio, o Sol nasce e vai a leste também, mas vai passar por cima do Equador. E aí, repara na sombra lá do Batman, como ele segue bonitinho a linha do Equador, ok? No dia seguinte, no próxima estação, né? O Sol vai passar em cima do Trópico de Capricórnio. Repara na sombra do Batman lá, o Sol vai nascer aqui a leste, ele vai passar e a sombra aponta um pouco mais para norte aqui, ó, tá vendo? E o Sol se põe. Bom, agora a gente vai fazer um exercício do Enem, ok? Começa assim, ó, vai aparecer na tela para vocês. Casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade.
Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer, e em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir a necessária luz do Sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Então, olha só, a gente vai confrontar casas aqui em Lisboa, certo? Então, o ideal é que a luz entre na sua casa sempre. Quem está em Lisboa, que está aqui no hemisfério norte, o Sol nascendo a leste no verão do hemisfério norte, ou no equinócio, né? Ou aqui nascendo no solstício de verão no hemisfério sul, o ideal é que sempre a casa seja apontada para sul, né? Porque apontando a casa para sul, vou abrir a mão do bonequinho para vocês perceberem onde é o sul. Então, apontando sempre para o sul, a iluminação vai estar sempre presente na casa dessa pessoa, seja no verão, seja numa estação de transição, seja no inverno, certo? Então, uma casa em Lisboa não deve apontar a frente das suas janelas para o norte, porque para o norte ele não vai receber luz nenhuma. Tá vendo? E aí, infelizmente, a casa não vai ter esse equilíbrio térmico, né? Agora, uma casa em Curitiba, que está desse lado, o ideal é que aponte para o norte, porque seja no verão do hemisfério norte, seja no equinócio, numa estação de transição, ou no solstício de verão do hemisfério sul, sempre essa casa vai conseguir visualizar a iluminação, certo? Ou seja, quem está com a casa em Curitiba não deve apontar a sua casa para o sul, porque nesse caso, apontando para o sul, não vai receber a luz conforme deve receber, certo? Então, nesse caso, a alternativa correta, repara, né, que ele diz assim, ó: para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Então, quem está em Lisboa não pode apontar para o norte, e quem está em Curitiba não pode apontar para o sul. A alternativa correta é a A. Ok? Senhores, essa foi o conjunto de duas aulas, né, de solstício e equinócio e movimentos aparentes do Sol. Muito obrigado. Curte aí, compartilha se você gostou. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de aula, comenta aí embaixo, tá bom? Obrigado, até mais.